Olá, está escrito no livro de Jó, capítulo 19, versículo 25, o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Meu irmão, minha irmã, este versículo foi uma menção de Jó em meio a um extremo sofrimento que ele estava passando. Pois bem, num contexto em que as estatísticas indicam que no Brasil mais de 1.000 pessoas morrem diariamente por causa da pandemia que irrompeu em 2020 e entrou em 2021 de maneira muito mais agressiva, é muito comum ouvirmos a pergunta: onde está Deus nesse momento de pandemia? Por que Deus permite isso? Essa, na verdade, é uma pergunta interessante. Na verdade, são duas perguntas. E a resposta à primeira pergunta seria que Deus está no coração do seu povo. Todas essas pessoas que nós vemos por aí ajudando os outros, isso é Deus no coração dessas pessoas. A verdade é que há algumas pessoas que se voltam para Deus e outras se afastam dele nesses momentos de crise. E isso só revela o que está dentro de cada um de nós. As pessoas, em seu momento de dor extrema, perguntam: onde está Deus? Naquele momento de dor, quando um ente tão amado e tão querido não resiste à ação tão terrível desse vírus e morre. É muito triste. Mas a resposta mais plausível que podemos encontrar é que Deus está no mesmo lugar em que Ele estava no dia em que seu Filho amado morreu na cruz. Naquele momento, Deus estava pranteando a falta de humanidade das pessoas no trato de umas para com as outras. Meus queridos irmãos, a Bíblia diz que Deus também pranteia, Deus chora, Deus sofre, assim como nós. Mas a gente também vê Deus na bondade das pessoas, como os profissionais da saúde nesses tempos têm se doado quase que completamente à causa de seu próximo que sofre. Temos visto o testemunho de médicos, de enfermeiros, de auxiliares, todos engajados nessa luta. A outra pergunta é: por que Deus permite esse tipo de coisa? Quando as pessoas fazem essa pergunta, sempre que existe algo de errado no mundo, o que elas estão esperando, na verdade, é o céu na terra. Isso aqui não é o céu, é a terra. No céu tudo ocorre com perfeição. Lá não existe tristeza, não existe dor, nem doença, nem estresse. Nada disso se aplica à vida aqui na terra. E exatamente por isso pedimos na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós não sabemos por quê. Talvez essa seja a única resposta que tenhamos num primeiro momento. Nós não sabemos por que Deus permite isso. É muito triste, mas não sabemos. Talvez seja a resposta com a qual teremos de conviver. Por que Deus permite uma doença, um vírus tão danoso como esse, que tem trazido tanta dor, tanto sofrimento, tem sido tão prejudicial? Será que existe resposta? Temos resposta na Bíblia? Alguém dirá: por que não vamos ao livro de Jó? Sim, o livro de Jó. Se nós perguntamos por que Deus permite essa tragédia, Jó tem perguntas semelhantes no seu livro. De uma hora para outra, Jó perdeu todos os seus bens, perdeu seus filhos, perdeu tudo quanto tinha, inclusive a saúde. Em Jó 2:8, o encontramos sentado em cinza, raspando as feridas com um caco de barro.
Depois o vemos questionando Deus em Jó 7, versículo 20, perguntando: por que fizeste de mim o teu alvo? Em seguida, nós vemos Jó se queixando no capítulo 10, versículo 2 do livro que leva seu nome, pedindo a Deus: faze-me saber o que tens contra mim. E em Jó 13, versículo 24, mais adiante ele diz: por que escondes o teu rosto e me consideras o teu inimigo? Meus queridos irmãos, isso mostra que o livro de Jó trata do assunto que nos interessa, assunto relacionado a esses dias difíceis que estamos vivendo. O livro de Jó é muito longo e difícil de traduzir, de interpretar alguns pontos. E essa dificuldade tem muito a ver com o fato de ser um livro poético, recheado de termos raros, né? Mas por ser poesia hebraica, que é feita de repetição, tudo é dito quase sempre duas vezes, por isso que encontramos muita repetição nesse livro. E o primeiro trecho poético está no capítulo 3, versículo 3, que diz assim: pereça o dia em que nasci. O livro de Jó coloca um desafio ainda maior para quem se dispõe a explicá-lo. Muitos falam sobre ele, mas nem sempre o leem do começo até o fim. Para muitos, o livro de Jó trata simplesmente de um conflito entre Deus e o diabo. E isso, irmãos, significa que as pessoas não têm entendido corretamente a mensagem desse livro. Os personagens do livro de Jó são, além do próprio Jó, os amigos dele, que tinham o nome de Elifaz, Bildade, Zofar, e há um quarto amigo chamado Eliú, que entra em cena mais tarde, no capítulo 32. Eles se revezam em vários ciclos de discursos e, no meio disso, Jó também fala. No final, o próprio Deus intervém. No primeiro ciclo de falas, está do capítulo 3 até o capítulo 14, os amigos aconselham Jó. No segundo ciclo, que vai do capítulo 15 até o 21, abordam o destino dos maus. E no terceiro ciclo, que vai do capítulo 22 até o 37, Eliú começa a falar e dá a entender que o sofrimento é mais um remédio do que uma punição. Algo destinado a levar a pessoa a confessar os seus erros. Esses personagens, esses amigos de Jó, eles representam, na verdade, os sábios do mundo antigo, a filosofia daquele tempo. E, é claro, também o pensamento de muita gente dos nossos dias. Muita gente hoje acredita no que chamamos de princípio da retribuição. Sim, em uma frase, para simplificar, é o seguinte: o justo irá prosperar e o ímpio irá sofrer. No entendimento deles, dito de outra forma, tudo o que acontece na vida de uma pessoa, seja bom ou ruim, é resultado direto daquilo que ela fez ou deixou de fazer. Quando os discípulos de Jesus perguntaram a Jesus, lá em João capítulo 9, versículo 3, quem pecou para que este homem nascesse cego? Eles estavam, na verdade, acionando o princípio da retribuição. Sim, o princípio da retribuição aparece na Bíblia e o melhor exemplo é o livro de Deuteronômio, que diz: se vocês ouvirem a voz de Deus, tudo irá bem. Se não derem ouvidos, virá o castigo. O Salmo 26 é outro exemplo. Uma formulação bem resumida aparece em Provérbios 10, versículo 24, que diz assim: aquilo que o ímpio teme, isso lhe sobrevirá. O que os justos desejam, Deus lhes concederá. Meus queridos irmãos, pode-se dizer que esse princípio da retribuição é uma característica da lei de Deus. A assim chamada teologia da prosperidade, que traz o tema: se eu faço a minha parte para que Deus faça a parte dele, é uma aplicação desse princípio.
A aplicação mais radical se dá no Espiritismo, que diz que aqui se faz, aqui se paga, que nada acontece por acaso, que tudo que se faz ou deixa de fazer terá consequências. Na verdade, esse princípio da retribuição tem o seu fascínio, porque traz a sensação falsa, é claro, de que podemos controlar o nosso destino. E isso não procede, isso não é bíblico. No entanto, além de não ser evangelho, o princípio da retribuição não é tudo o que a Bíblia ensina. O livro de Eclesiastes levanta suspeitas em relação a esse princípio. Se o livro de Provérbios ensina, faça isso que vai dar certo, lá no livro de Eclesiastes responde, a gente fez e tudo acabou num vazio. Tudo foi vaidade, foi como correr atrás do vento. E que a morte nivela todas as pessoas, indistintamente. Mas a crítica mais contundente a essa lógica aparece exatamente no livro de Jó. Sim, os amigos de Jó quiseram forçá-lo a confessar um pecado, porque um homem que se encontrava naquele tipo de desgraça só poderia ser um grande pecador. Isso no ponto de vista deles, lógico, né? Do ponto de vista deles, Deus castiga os ímpios. Assim, se você é vítima de tragédia, só pode ser ímpio. E Jó responde no capítulo 21, versículo 13, que isso não é verdade. Por quê? Porque os ímpios passam seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. Então, um texto que deveria levar à reflexão os defensores da teologia da prosperidade, isso aí, não é? Então, Jó opera com o mesmo princípio da retribuição, mas não concorda que ele se aplique ao seu caso. Afinal de contas, não lhe ocorre nenhuma falta grave que pudesse justificar todo aquele sofrimento, aquela tragédia pela qual ele passava. Por isso ele resistiu às tentativas dos pretensos consoladores que só aumentavam o seu sofrimento, de levá-lo a confessar, exigindo que ele confessasse a sua falha. E ele se dirige aos amigos, está no capítulo 27, versículo 5, dizendo, longe de mim que eu dê razão a vocês. Ou seja, a conclusão a que chega, dentro da lógica da retribuição, é esta: Deus foi injusto comigo e me cercou com a sua rede. Um dos remédios que ele receita a si mesmo para superar a dor é confrontar a Deus. Confrontar a Deus, quando ele diz, o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Está lá no capítulo 31, versículo 35. O grande ensino do livro de Jó, meus queridos irmãos. Qual é então a resposta ao problema para a pandemia? Por que Deus permite isso? E a nossa resposta inicial encerra a questão de forma muito real. Eu não sei por quê. Esta é uma questão muito melhor do que... É uma resposta muito melhor do que tentar encontrar uma explicação em termos de causa e efeito. Algo do tipo é por causa da nossa frieza espiritual ou é porque o mundo se esqueceu de Deus? A gente não sabe. A resposta do livro de Jó aparece no final, nas palavras de Deus, no capítulo 38, nos versículos de 1 a 5, onde diz o seguinte: do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Olha que interessante. Onde estava você quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as
medidas da terra, se é que você o sabe? Isso aqui foi o próprio Deus desafiando. À primeira vista parece que nós temos aqui uma fuga, uma resposta que não responde. No entanto, o efeito cumulativo dessas palavras de Deus ao final do livro de Jó é este: como Deus é sábio. Sim. Assim, em vez de tentar explicar tudo como reflexo da justiça ou injustiça de Deus, o livro de Jó nos convida a confiar na sabedoria de Deus. Não surpreende, visto que Jó faz parte dos livros da sabedoria bíblica. Nós não conseguimos entender como Deus governa o mundo. Não. Nossa mente limitada não consegue alcançar tal nível. As nossas explicações são palavras sem conhecimento. Quem lançou os fundamentos da terra foi Deus. A pior explicação por ser errada é essa, que apela ao princípio da retribuição e pensa que tudo pode ser reduzido a uma simples fórmula, como do tipo: se formos bons, seremos abençoados. Se estamos em meio à pandemia, é porque somos maus? Não. Isso não procede dos fundamentos da Bíblia. A resposta de Deus é esta: vocês não vão entender, nem precisam me defender. Confiem em mim somente. Meus amados irmãos, se nós pudéssemos entender tudo, não haveria necessidade de confiar em Deus. Ele nos assegura: eu sou Deus, vocês podem confiar em minha sabedoria. Cristo é a sabedoria de Deus personificada e encarnada. Assim, a melhor resposta para o nosso porquê é exatamente confiar em Cristo. Com isso, a discussão teológica dá lugar a uma vivência com Deus. Confiando em Jesus, nós podemos dizer como Jó declarou no capítulo 42, versículo 5 do seu livro, que diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ao concluir, eu estimulo a você, meu querido irmão, minha querida irmã, a ler o livro de Jó. Leia do começo ao fim, de uma só vez. Alguém escreveu que o livro se destina mais a nos preparar para as crises do que propriamente para nos sustentar no meio delas. Claro, a esta altura, estamos já no finalzinho de março de 2021. Estamos no meio da crise e não há mais tempo para preparo. Mas nem por isso a resposta a Jó, dada pelo próprio Deus, deixa de ter significado para nós nesse momento tão difícil. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Esse é o desafio de Deus para nós. E como Jó, em meio ao sofrimento extremo, devemos declarar, como ele declarou no livro que leva seu nome, capítulo 19, versículo 25. Mas eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, se levantará sobre a terra. O nosso Deus é soberano. Devemos confiar nele. Deus abençoe sua vida, meu querido irmão, com saúde e com paz. Deus guarde, proteja e livre de todo mal a sua família. Um grande abraço.